Salve Los Angeles, a cidade que tem o título de Cidade dos Anjos, mas em 1992 a cidade se transformou em um verdadeiro pandemônio. Com isso, um ex-presidiário chamado Mercer tenta voltar à vida normal depois de cumprir pena em uma penitenciária. Ele tenta melhorar sua relação com o filho, chamado Anthony. Ele não gosta muito do pai, que é severo, mas como sua mãe e avô morreram recentemente, ele não tem mais para onde ir. O pai diz entender que ambos estão tentando se adaptar e viver em um apartamento pequeno e apertado, cuidando um do outro, mas que ambos vão conseguir se adaptar. Mercê ordenou ao filho que fosse direto para casa depois da escola, pois havia rumores de distúrbios na cidade no dia de hoje. A relação de Regin com seu pai também não era das melhores. Ele preferia não ter contato nenhum com ele, mas o homem passou um ano planejando um grande roubo, e sem um ladrão experiente como parceiro, ele não conseguiria executar o plano com eficácia. Mercê entrou em uma loja e dois bandidos começaram a insultar e ameaçar uma vendedora. Quando Mercê fez uma observação, um dos bandidos sacou uma arma e colocou diretamente na sua cabeça. O chefe da gangue entrou na loja e acabou desarmando toda a situação. Os bandidos esperavam que Mercê voltasse para sua gangue, mas ele preferiu a vida honesta e trabalhar como CLT em uma fábrica, local esse onde eles planejavam realizar o roubo. Na produção usavam um minério chamado platina, que poderia render até 10 milhões de dólares. Para isso, eles precisariam abrir um cofre com paredes de mais de 45 centímetros de concreto armado em espessura, que se abre com duas chaves e um código. Eles iriam entrar pela área de cargas e no final da sala enorme encontrariam o cofre com 400 quilos de pura platina. O principal objetivo era evitar que a segurança acionasse o alarme. Law tinha medo de que o roubo fosse complicado demais, pois o local tinha muita segurança e câmeras espalhadas por todos os lados. Devido a isso, ele recusou a participar do roubo. Mercê chegou ao trabalho e, apesar do seu passado sombrio, o segurança Joseph tinha uma boa relação com ele. Durante o trabalho, Mercê ouviu no rádio que os policiais que bateram em Ronald King foram absorvidos. O jovem negro havia recebido mais de 50 golpes de cacetetes. Devido a isso, logo começou uma onda de violência e distúrbios pela cidade. Como prometido ao pai, Anthony correu diretamente para casa depois da escola. Ele viu a multidão completamente enfurecida e logo começaram disparos de tiros para todos os lados. Moradores negros de Los Angeles começaram a quebrar vitrines e destruir carros por toda parte. Um verdadeiro pandemônio. Com isso, o diretor da fábrica disse aos trabalhadores para irem para suas casas mais cedo, a fim de evitarem a confusão pelas ruas. Regin percebeu que os distúrbios poderiam deixar o roubo mais fácil. Dennis estava assistindo desenhos animados e comendo cereais com leite quando seu irmão mais velho o ordenou que se preparasse, pois aquele seria o melhor momento para ambos agirem. O quarto membro da gangue seria o melhor amigo de Regin, chamado Copeland. Como acontece na maioria das vezes, o criminoso tinha uma esposa grávida esperando por ele em casa. A fábrica foi deixada sob a guarda do imponente Joseph. Mercê pediu para trazer seu filho para que eles ficassem ali enquanto as coisas se acalmassem, porque eles moravam no gueto e estava prestes a começar uma grande confusão naquele local. Lovell queria levar mais dois criminosos experientes com eles, mas Regin ficou tenso, pois não conhecia aqueles homens. Mercê teve dificuldades em se locomover pelas ruas da cidade. Escondido entre os protestos, alguns amigos saqueavam lojas próximas, enquanto outros brigavam com a polícia. Finalmente, Mercê chegou em casa, mas, para seu desgosto, Anthony já havia saído. A tensão nas ruas estava aumentando cada vez mais. Os criminosos avançavam lentamente no seu caminhão em direção à fábrica. A polícia, naquele momento, estava mais preocupada com a onda de violência na cidade. Regin saiu do seu carro e se aproximou do segurança da fábrica. Conversando com o guarda, aproveitou o momento para nocauteá-lo com um taser. Os bandidos amarraram o homem e invadiram a fábrica. Joseph estava prestes a fazer seu lanche como de costume, quando de repente 6 homens estranhos apareceram em sua frente. Regin esperava que tudo fosse resolvido sem sangue, mas Joseph foi pegar sua arma e logo Murphy atirou nele. Regin atacou Murphy e eles começaram a se empurrar com armas em punho. Mas Lovell mandou que se acalmasse e voltasse ao trabalho. Dennis, contudo, acabou se sentindo desconfortável. Nas ruas já estava tudo escuro e Mercê procurava seu filho por toda a parte. Um bandido conhecido lhe ofereceu uma arma e convidou para que ele se juntasse a eles, mas Mercê obviamente recusou. Lá fora, o caos reinava, mas a gangue continuava agindo de forma organizada. Eles levaram a empilhadeira até o cofre com todos os equipamentos necessários. Era a hora de abrir o cofre de aço. Finalmente, Mercê encontrou seu filho. Ele estava assistindo enquanto a multidão saqueava a loja, levando tudo que podiam carregar. Ele pegou Anthony pela gola e o arrastou até o carro. Acontece que Joseph sobreviveu,
e enquanto os bandidos perfuravam o cofre, ele se arrastava angustiantemente até o botão de segurança. As coisas estavam indo bem para os bandidos, até que eles ouviram um sinal de alarme. O cofre começou a descer de cima. Dentro dele, mais uma grande estrutura metálica. Reg imediatamente pegou a empilhadeira e, com ela, conseguiu parar a estrutura, embora ele tenha esmagado a perna de Copeland no processo. Os bandidos estavam em uma situação complicada porque não podiam mover a empilhadeira, então a única maneira de ajudar Copeland seria cortar a sua perna. Para que Reg não voltasse a discutir, Murphy pegou a chave da ignição e Lovell deixou claro que só cortariam a perna de Copeland depois que eles resolvessem a questão do cofre. O Forte Titus desligou o alarme e finalizou o segurança Joseph. A polícia estava prestes a verificar a fábrica com o helicóptero. Mercy estava indo na mesma direção com seu filho. Os distúrbios não cessavam em momento algum. Anthony não queria ficar no carro, pois o garoto queria participar dos protestos. Ele estava tão bravo com os policiais brancos e seu pai pediu para que ele não fizesse besteira, pois, em momentos como esse, as pessoas não pensam nas consequências e acabam destruindo suas próprias propriedades. Pai e filho viram 12 gangsters tentando roubar um carro de um casal branco. O rapaz poderia ter levado um tiro a qualquer momento, mas Mercy interveio e deu uma surra nos dois criminosos. O homem voltou para seu carro e seguiu em direção à fábrica. O trabalho no cofre continuava, e eles finalmente cortaram a perna de Copeland. Ele estava sendo vigiado pelo bandido mais jovem. Eles fizeram um buraco o suficiente na porta de aço do cofre para colocar os explosivos. Porém, tiveram que parar por um momento, pois o helicóptero policial apareceu de repente. Os policiais olharam para o prédio e concluíram que tudo estava dentro dos conformes. Por outro lado, Anthony estava empolgado com o que o seu pai havia feito com os bandidos. Mercedes ter medo que seu filho cresça igualmente a ele, afirmando que não tem orgulho nenhum de sua vida passada. A polícia para o carro, alegando ser hora do toque de recolher. No entanto, a família branca passa sem problemas. Anthony começa a se irritar com isso. O garoto então é jogado brutalmente no capô do carro e consequentemente algemado. Mercy foi ameaçado com a arma de fogo. O garoto chora no capô do carro. No entanto, seu choro não é de dor, e sim de revolta. Quando não encontram nada roubado com eles, apesar das ameaças, libertam o garoto juntamente com seu pai. O cofre finalmente é aberto e dentro estavam as barras de platina. Agora eles poderiam entrar na van e sair de lá. Lovell estava orgulhoso do seu filho, achando que se tornariam milionários. Mercy chega à fábrica e se surpreende por não ter sido recebido pelo segurança como de costume. Ele teve que abrir o portão sozinho, e Anthony pede para ir ao banheiro. Lá ele encontra Dennis e ele imediatamente saca a arma de fogo para o garoto. Ao mesmo tempo, Mercy encontrou o corpo de Joseph e ele imediatamente se arma com sua pistola. No corredor da fábrica, um dos bandidos atira nele, fazendo com que ele deixe a pistola cair. O homem correu atrás do seu filho, mas ele já não estava mais no banheiro. Os criminosos perderam Mercy de vista e começaram a procurar por todo o local. Mercy levou uma cacetada com a barra de ferro aplicada por Titus. Mesmo assim, Mercy continuou correndo. Ele viu Reg chegar com a van e, com um golpe rápido, o derrubou pegando sua pistola. Copeland estava em um péssimo estado, sem sua perna e respirando com bastante dificuldade. Dennis levou Anthony até seu pai. O chefe então começou a pressionar o garoto para saber o que ele estava fazendo ali. Ao mesmo tempo, Mercy estava interrogando Reg, que em resposta afirmou que ele não sabia com quem estava se metendo. Mercy queria finalizar o criminoso, mas mudou de ideia e apenas o derrubou. Ele entrou pela porta do telhado e viu um homem estranho e grisalho conversando com seu filho. Copeland estava refolegando de dor. Mercy ficou tão furioso que meteu bala no criminoso. O homem estava prestes a liberar o garoto, já que encontrou seus documentos e sabia exatamente onde ele morava. Se Anthony fosse a polícia, ele iria encontrar o garoto e matar não só ele, mas também toda a sua família, afirmou o bandido. O garoto começou a sair, mas, naquele momento, os criminosos correram para avisar que um homem havia entrado no prédio. Lovell imediatamente ordenou a Anthony que ele voltasse, suspeitando que fosse o pai do garoto, sobre o qual ele tinha falado. E isso significava que agora eles poderiam usar Anthony como isca. Titus acabou descobrindo que alguém tirou o rotor do carro, então eles não iriam a lugar algum com ele. Dennis gostaria de encontrar o irmão desaparecido, mas o pai estava mais preocupado com a questão de como eles tirariam a platina dali. Ele ordenou ao cúmplice que carregasse o metal precioso no carro. Mercy tentou chamar a atenção dos policiais, que estavam passando novamente pela fábrica, mas em vez disso, Wolf o viu e atacou pelas costas, e o barbudo começou a bater no CLT para que ele devolvesse o rotor. O bandido desarmou Mercy, e uma luta feroz se iniciou entre eles. Wolf deu uma bela de uma surra em Mercy com um tubo de ferro. No entanto, Mercy foi o primeiro a pegar a pistola e atirou no criminoso. O corpo do bandido caiu em direção aos outros. Mercy voltou para Reg e começou a criticá-lo por não viver de acordo com as regras dos ladrões. O homem deles ficou ferido e, em vez de cuidar dele, eles o mataram. Com isso, Reg revela que matou seu melhor amigo. Os bandidos nesse momento estão em uma situação bem complicada.
Um dos bandidos pergunta a Anthony se ele sabe onde está seu irmão. Em resposta, Anthony diz que seu pai acabou de matar um homem e se ele soubesse onde estava, acredite que certamente lhe diria. Reggie diz a Mercy que seu pai é um verdadeiro psicopata e que era um milagre o seu filho ainda estar vivo. A verdade é que ele foi testemunha de um assassinato, então sua vida devido a isso estava acabada. Lovell apontou uma pistola para o garoto e o forçou a pedir ajuda ao seu pai. Em seguida, propôs uma troca, um filho pelo outro, e o rotor, é claro. Reggie fez uma advertência, afirmando que seu pai não era de confiança. No final, ele mataria tanto Anthony como ele. Em resposta, Mercy pergunta se Reggie pode ajudar a salvar seu filho. Durante a troca, Titus foi o primeiro a pegar o rotor e o levou até a van. Quando o carro finalmente ligou, Lovell já estava pronto para matar o garoto, mas não esperava que seu filho mais velho já tivesse feito um acordo com o trabalhador. Junto com Mercy, eles atiraram no velho. Durante o tiroteio, Dennis foi baleado nas costas. Junto com seu irmão, eles esperavam fugir com Anthony e seu pai, mas quando Mercy abriu o portão, os bandidos quase os alcançaram. Lovell não queria muito saber dos seus filhos, mas a platina, é claro, Lovell não conseguia tirar os olhos. Dennis precisava chegar urgentemente no hospital, mas o pai, como se não bastasse, ordenou a Titus que atirasse neles. Dennis acabou morrendo aos poucos, sangrando até a morte, na frente do irmão. Reggie começou a se defender, mas também foi ferido. Mesmo assim, ele mirou e atirou no homem. Agora era necessário matar o pai. No entanto, Lovell disparou primeiro. Mercy se distraiu e bateu em outro carro, fazendo a van capotar. O velho psicopata pisoteou o filho, afirmando ter feito de tudo que pôde. Nesse momento, o filho pede desculpa por não ter sido suficiente. Lovell matou o próprio filho e já estava se preparando para enfrentar Mercy, mas foi baleado por trás por Anthony. Pai e filho entram no carro e Anthony olha para uma pilha de cadáveres e começa a chorar. Finalmente, eles seguiram para casa. Rodney King foi um afro-americano brutalmente espancado pela polícia de Los Angeles em 1991, em um caso gravado em um vídeo que expôs o racismo e a violência policial nos Estados Unidos. A absolvição dos policiais em 1992 gerou históricos distúrbios em Los Angeles, com protestos e violência que deixaram dezenas de mortos. King se tornou um símbolo de luta pela justiça racial, imortalizando a pergunta: se todos podemos nos dar bem? Apesar das dificuldades pessoais, seu caso permanece relevante no combate à desigualdade racial e violência policial.